Seja muito bem-vindo a este podcast. O meu nome é Alisson Zeferino. Neste podcast eu tenho o prazer de estar aqui comigo, ao meu lado, a missionária Clésia. Eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Por favor, Clésia. Olá, meu nome é Clésia Gomes Camacho Cordeiro, né? Eu sou aluna do segundo ano, né, da Sesumar. Estou cursando aí, né, essa faculdade. Clésia, nós podemos falar um pouco sobre missões? Sim. Qual é a sua familiaridade com missões, Clésia? Uai, a minha familiaridade com missões, eu creio que começou desde pequena, desde criança, porque eu sou filha de pastor. Meu pai, ele foi um pastor e também missionário, porque meu pai começou vários trabalhos. Eu lembro de eu com 4, 5 anos de idade, meu pai já trabalhava numa roça e tinha muitas famílias naquele lugar. Então, aonde meu pai chegava, eles montavam uma igreja, né? Fazia culto nos lares. Eu lembro de mim com 4, 5 anos de idade indo para a igreja, com 7 anos. Então, meu pai não era nem obreiro, não era nem chamado, mas já fazia missões. Inclusive, algo que me deixou muito feliz, que hoje tem vários pastores que meu pai ganhou nessa época. Sim, na época meu pai não era nem obreiro, ele era um crente, um cristão, e ele já fazia missão. Então, automaticamente, nós crescemos nesse ambiente, né? De estar levando o evangelho, né, a toda criatura. Você tem esse prazer de ser chamada de missionária? Você não gosta? Acha que esse título não é para você? Não, eu tenho prazer, apesar que eu acho um pouco muito pesado, porque eu sempre sinto que eu faço muito pouco para ter esse nome. Porque quando você vai estudar a história de alguns missionários, missionários ribeirinhos, por exemplo, aqui no Brasil, missionários que vão, né, para a missão transcultural, o que eles enfrentam lá. E aqui o que eu enfrento, por exemplo, na minha cidade local, eu acho, de repente, que eu não sou digna de ser chamada missionária. Vamos lá, faz uma introdução sobre o que é missões. O que seria missões? É a grande missão da igreja, né? Que é ser testemunha do Senhor Jesus Cristo, proclamando o seu evangelho a todas as pessoas, né? E tomando conhecido o reino de Deus aqui na terra. Praticamente é isso. Isso é missões. Isso é missões. Dá para sintetizar a missões com ganho de almas e avanço do reino de Deus. E avanço do reino. Clésia, missões transculturais. Em sua igreja local, acontece de forma sistemática e frequente ou apenas de forma casual? Bem, o ensino de missão, o falar mais sobre missão e a conscientização missionária na minha igreja, acontece uma vez por mês, né? Que é nós temos o culto de missões, aquele culto missionário de conscientização missionária, manhã missionária. Nós temos um coordenador de missões, né? Que é o missionário, o presbítero Danilo. Então, nós temos esse culto, que é um culto de conscientização missionária. Eu, particularmente, gosto muito desse culto, porque eu creio e eu sempre falo que o culto missionário de conscientização, você entra nesse culto, você precisa sair dele querendo ser um missionário. Eu acho que os louvores, a palavra, tudo tem que ser voltado para te conscientizar do seu chamado, da sua ordenança, desejar ser um missionário. E, então, na minha igreja local, nós temos esse culto que é feito uma vez por mês, né? Mas a minha igreja é ligada a uma sede. Então, nós temos, junto com essa sede, nós temos os trabalhos missões transcultural. Nós temos 2 missionários, né, que está além fronteira, né? Nós temos o missionário Zacarias, que hoje se encontra ali em Moçambique. E nós temos também uma missionária, que eu fico muito feliz, né? Uma missionária, a missionária Rosângela, que ela se encontra na Bélgica. Aqui da sua cidade de Pompéu está alcançando lá. Está alcançando lá. Automaticamente a gente alcança lá mais financeiramente, né? Nós temos o carnê de missões, então a gente contribui mensalmente e está ajudando esses trabalhos. E o interessante também, Alisson, é que aqui, perto da minha igreja local, no nosso campo, nós temos 2 quilombos alcançados pelo nosso ministério. Nós temos o quilombo de Pontinha, que já tem uma igreja plantada, tem um pastor, tem missionários ali, já tem alguns obreiros naquele lugar, e tem também um trabalho mais novo que se chama Vereda, um quilombo também. E nesse quilombo não tem ainda uma igreja plantada, mas já tem culto ali feito semanalmente, né? Onde a nossa igreja, com o projeto missionário, ela chega nesse lugar com uma mensagem, levando uma mensagem de salvação e também suprindo as necessidades com cesta básica. Mas por que acontece dessa forma?
O campo é um campo muito grande. Então, por exemplo, se Pompéu é uma cidade ainda um pouco pequena, nós não temos condições de, por exemplo, bancar um missionário fora do país, transcultural. Mas com um pouquinho que a gente ajuda financeiramente, né? E a sede, em geral, o campo todo, aí nós temos condições de ajudar esses lugares. Mas a gente tem alguns trabalhos missionários aqui também. Tem aqui também. Você quer falar sobre ele já? Quero sim. Fica à vontade. Aqui nós temos alguns trabalhos, por exemplo, na cidade, nós temos, né, normal, trabalhamos com evangelismo pessoal, temos alguns cultos ar livres, né, que são feitos toda semana, temos visitas nos lares, todo domingo à tarde. Domingo à tarde. Sim. Nós temos um pastor que ele está responsável por este trabalho, e todo domingo, automaticamente ele vai para esse culto, vai parte da igreja, as pessoas dão o nome, né, quem quer esse culto, e convoca a igreja, vai parte da igreja, e automaticamente, geralmente, sempre nesses cultos ao ar livre, à noite, nós temos 1 ou 2 almas que se renderam nesse culto ao ar livre. Que bênção! É realmente um projeto interessante. Sim, simples, mas interessante. Sim. E nós temos para copiar, né? É para copiar. E interessante também, Alisson, que é bom frisar aqui, que eu estou estudando, né? Nós estamos fazendo esse podcast baseado na disciplina de missões e evangelização. E eu peguei o livro com muita sede, porque eu imaginava que eu iria aprender métodos novos para evangelização. E o interessante é que não tem, né? Os métodos continuam o mesmo, evangelismo pessoal, a visita, os cultos ao ar livre. Não tem nova fórmula. Não tem nova fórmula, é a mesma. É a mesma coisa. Nós temos também trabalho em alguns assentamentos de reforma agrária aqui de Pompéu. Nós temos no assentamento 26 de outubro, alguns quilômetros daqui. E neste lugar nós já temos uma igreja plantada, com aproximadamente 20 e poucos membros neste lugar. Temos também um assentamento Coca-Cola, que tem também alguns irmãos. Não temos igreja ainda, mas temos um ponto de pregação. E os missionários, eles vão ali aproximadamente 2 vezes no mês. E além do 26 de outubro também, nós temos trabalho no aterrado, trabalho missionário. Não tem igreja ainda plantada ali. Silva Campo também não. Temos a igreja, mas está parada, precisando do missionário ali naquele lugar. Mas tem assistência, o nosso pastor dá assistência naquele lugar. E tem também um trabalho no Centro de Recuperação de Narcóticos, onde o nosso coordenador de missões, nosso irmão Danilo, ele está indo ali toda semana com um grupo de jovens, levando uma palavra, né? Não é mantido para a nossa igreja, mas a área espiritual é a nossa igreja que está dando esse suporte, esse apoio ali. É semanal? Isso. Isso. E deixa eu te perguntar, a Clésia Camacho, ela está envolvida com algum projeto? Sim, é um projeto bem bebezinho ainda, sabe? Está começando. E interessante, até é bom a gente falar, que esse projeto ele começou para a faculdade. Para a faculdade. Nós estávamos na disciplina de plantações de igreja e o professor pediu para a gente elaborar um projeto para plantar uma igreja. Aí eu olhei e falei, plantar uma igreja e tal. Mas aí, quando o professor foi mandar o vídeo explicativo, ele falava que a gente poderia fazer, por exemplo, um projeto ou para jovem, adolescente, mulheres. Quando ele falou, eu falei assim, eu trabalho com mulheres, vou montar um projeto para mulheres e vou olhar a minha realidade e vou montar de acordo com a realidade da minha cidade. Sim. E o interessante, Alisson, é que o professor ainda falava no final, não faça um projeto mirabolante, porque você possa executar ele daqui a um tempo. Aí eu parei, olhei para a minha realidade, e eu trabalho num centro de educação, trabalho com muitas mulheres e comecei a perceber na minha cidade um número muito grande de mulheres depressivas, com crise de ansiedade e até mesmo com tentativa de suicídio. Um grupo muito grande, e não só mulheres, como também jovens e adolescentes. E eu falei assim, vou olhar para a minha realidade e vou montar um projeto como se eu fosse executar. Aí coloquei um projeto simples. E o objetivo era fazer umas visitas nas casas, levando um convitinho para fazer um chá, e conversando e fazendo um convite, levar elas a um lugar, né? Como a gente não teria igreja no local, levar elas, escolher um local, levar elas, fazer um período de louvor com elas, trazer uma palavra voltada para o evangelismo mesmo. De repente até trazer uma psicóloga falando sobre ansiedade, sobre os assuntos que nós estávamos envolvidos. E após essa palestra, a gente trazer
um cafezinho. E nesse cafezinho, eu pedi para as minhas amigas, pessoas que queriam trabalhar comigo, sentar com elas e ouvi-las. Porque eu percebi essa necessidade que as mulheres tinham de ser ouvida, de ter alguém para sentar com elas, para poder desabafar. Era uma necessidade que eu percebi. Montei o projeto, coloquei até nome no projeto Radassa, enviei para a faculdade, ganhei minha nota e pronto. Ficou por isso mesmo. Isso foi no mês de outubro. Quando foi em dezembro, eu mais meu esposo, nós assumimos a congregação, que estava praticamente fechada. Sim. E uma bela tarde, nós andando ali pelas ruas, fazendo umas visitas, o projeto veio na minha mente. Olha, e o Espírito Santo falou comigo naquela tarde. Falou assim, sabe aquele projeto? É hora de você executar. Aí eu sentei com o nosso pastor e conversei com a minha liderança, né, de mulheres, falei sobre o projeto, tive o apoio deles e nós começamos a executar. Claro que enfrentamos grandes dificuldades, estamos enfrentando até hoje, né, mas estamos fazendo. Aí como nós estamos numa igreja, primeiro nós não teríamos um local, agora eu já tinha um local, né, uma igreja. Então nós fazemos esse chá todo mês, né, onde a gente convida as mulheres, principalmente as mulheres não crentes, e elas vão ali para poder ouvir uma palavra evangelística. E a gente tem muito testemunho do que Deus tem feito. É um projeto bebezinho ainda, vai fazer 1 ano, mas está crescendo. E depois disso, nós fomos convidadas, né, a sair do bairro e alcançar os outros bairros também. Aí então agora a gente fica 1 mês nesse bairro que eu trabalho e 1 mês nos outros bairros e vamos até para a roça, para a zona rural. Então está realmente movendo. Nós estamos movimentando. Claro que não está como eu queria. Eu creio que precisamos fazer muita coisa ainda, mas já é um passo, né? E eu tenho visto Deus fazer coisas grandes. Clésia, você tinha falado pra gente que a conscientização acontece 1 vez por mês, só que mesmo assim parece que nem todo mundo está realmente despertado para isso, para essa realidade do que é missões. O que você acha que pode ser feito para resolver isso? Olha, eu acho que o primeiro ponto seria a oração mesmo. Porque até a gente mesmo, você olha para a sua capacidade, você pensa, eu não tenho capacidade. Eu, no projeto Radassa, por exemplo, por muitas das vezes eu pensei, você tá louca, você precisa de uma psicóloga para esse trabalho. Você precisa de uma pessoa que tem estrutura para isso. Porque a gente olha para as forças da gente, então a gente acha que a gente não é capaz para poder ir e avançar. Mas interessante que eu lembrei aqui agora, eu vou falar bem rapidamente, quando o Espírito Santo incomoda Filipe para ele sair de Samaria e ele ir para o deserto, o que ele pede para ele? Para ele ir para o deserto, ele vai alcançar um homem, um só. E ele vai sentar, vai entrar no carro dele, vai sentar do lado dele, vai aproximar e vai conversar com ele. Eu acho que a gente precisa ter essa conscientização. Só da gente aproximar de alguém para levar a Cristo, Deus vai abrir as portas. O Espírito Santo é que faz a obra. Então, nós precisamos de conscientizar que esse projeto, essa ordenança é para todos nós. Né? O primeiro ponto é conscientizar. E entendendo que não é eu que vou fazer, não é o crente que vai fazer. Né? Ele só tem que ir. Quando ele vai e aproximar de alguém, ouvir alguém, o Espírito Santo vai abençoar, que a gente vai conseguir fazer um trabalho missionário. Clésia, e aí na sua região, onde a sua igreja está plantada, tem algum lugar que ainda não foi alcançado? Sim, e eu descobri semana passada. Olha só. Sim, nós temos aqui uma aldeia indígena, é os Caxixós, eles estão a poucos quilômetros daqui e eles ainda não foram alcançados. Claro que automaticamente alguns já devem ter ouvido, né? Porque acaba que eles estão inseridos aqui na minha cidade. E nessa 1 semana você tem algum plano de ação? Você já pensou em alguma coisa para alcançar eles ou não? Não pensei assim, mas é um povo a ser alcançado, porque eu fiz uma pesquisa semana passada e descobri que não tem nenhum trabalho. Não tem. Nem a minha igreja já sabia que não tinha, mas eu pesquisei, as outras igrejas também aqui, plantadas aqui em Pompéu, não tem nenhum trabalho missionário naquele local. Clésia, infelizmente a gente não tem mais tempo. Mas tem algum agradecimento final, alguma coisa a mais que você queira falar? Não, só que pra gente conscientizar que missão é para todos, né? E nós temos que cumprir o índice do Senhor o mais rápido possível, independente das nossas forças, independente da nossa capacidade, né? Levantar e cumprir o índice do Senhor. A gente espera que esse vídeo alcance muitas pessoas, né, Clésia? Sim, e aí possa despertá-las para pensar sobre o que é missões,
para falar com seus amigos sobre missões e para viver uma vida missionária, não é Sim, verdade? sim. Então, com isso a gente agradece aqui a sua presença, tá? Nosso podcast. Quem agradece sou eu, muito obrigada. Por nada. Que Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a vossa vida. Até a próxima. Até.